Fala Big Geeks! Galera, nesse vídeo aqui eu quero contar para vocês a minha experiência com o ROG Phone 5, o mais recente lançamento da ASUS voltado ao público gamer. Um smartphone que traz um hardware muito poderoso, com Snapdragon 888, até 16 GB de RAM, até 256 GB de armazenamento, bateria monstro de 6.000 mAh, um acabamento bem estiloso, mas que ainda assim consegue ser discreto o suficiente para quem não é do público gamer conseguir também usar esse smartphone. Inclusive, eu sempre costumo dizer que o ROG Phone 5, apesar de ter essa pegada voltada para o público gamer, também é um smartphone que pode ser utilizado pelo usuário comum, trazendo aí um excelente desempenho, uma bateria que vai durar muito, tela incrível de 6,78 polegadas com display AMOLED e taxa de atualização de 144 Hz, um áudio estéreo com uma qualidade excelente, um dos melhores smartphones quando se fala em áudio. Não necessariamente você precisa gostar de games para poder usar o ROG Phone 5. E tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo, mas antes só queria pedir para você já ir deixando o like, que ajuda muito o canal do Brazilian Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se um Big Geek você também. Uma coisa que a gente já percebe logo de cara em relação ao ROG Phone 5 é que esse é um aparelho pesado. É um smartphone grande, mas também é bastante pesado e muito espesso. Tanto que ele traz mais de 10 mm de espessura, tem uma espessura total de 10,3 mm e peso de 238 gramas. Ele é pesado e você consegue perceber esse peso aqui na pegada do aparelho. Acontece que ele traz um acabamento com a traseira em vidro, bordas de metal, vem com áudio estéreo com uma qualidade muito boa, com duas portas USB tipo C, ou seja, a ASUS colocou muita coisa aqui dentro do ROG Phone 5, então por isso ele ficou esse trambolhão e ficou pesado também. E ele tem algumas coisas bem legais. A tampa traseira tem o acabamento em vidro e a gente tem todo esse grafismo aqui que o público gamer adora. Mas reparem que, principalmente na versão na cor preta, ele também consegue ter uma certa descrição. Você tem esse LED com o logo da linha ROG, que fica iluminado, ele traz iluminação RGB, inclusive com vários efeitos diferentes que você pode configurar na interface, mas se você preferir pode também deixá-lo completamente desligado. E aqui nós temos as três câmeras traseiras, além do flash de LED, e mais um microfone aqui utilizado para captura de imagens. O interessante é que o ROG Phone 5, mesmo sendo um smartphone gamer, ele traz também um ótimo conjunto de câmeras. Tanto o sensor frontal quanto o conjunto de câmeras traseiras é muito bom para fotos e para vídeos, conforme vocês vão ver daqui a pouquinho. E o smartphone conta com muitas conexões. Ele tem áudio estéreo, tem dois alto-falantes que ficam aqui nas bordas do aparelho e eles são voltados para frente. Então a gente tem aqui um ótimo volume e uma excelente qualidade sonora, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Infelizmente isso impacta nas bordas do aparelho, que são um pouco mais espessas quando comparado com outros smartphones atuais, mas pelo menos elas diminuíram de tamanho quando comparado com outras gerações da família ROG Phone, como o ROG Phone 2, por exemplo, que tinha bordas bem maiores. E o aparelho ainda conta com muitas conexões. Nessa lateral nós temos o botão liga-desliga e o botão de volume. E aqui ficam os dois gatilhos ultrassônicos, são gatilhos virtuais que você pode utilizar nos jogos. Ele emula o gatilho L e o gatilho R também, e você pode configurar para cada jogo que você usar e para a função que você desejar. Dá para você mapear e escolher onde que cada um desses gatilhos vai clicar. Então dessa forma você consegue personalizar as funções dos botões L e R de acordo com o jogo. Na parte inferior nós temos a entrada USB tipo C e uma entrada P2 para fone de ouvido. Na parte superior temos mais um microfone, assim como temos um microfone aqui na lateral do aparelho. E aqui nessa lateral temos um recurso bem legal, nós temos uma entrada USB tipo C que você pode usar para conexão de dados e também para carregamento. Então quando você estiver jogando, você pode plugar o cabo de energia aqui nessa porta USB tipo C e não vai atrapalhar na hora de você segurar o smartphone. Então dá para você jogar enquanto você faz o carregamento do aparelho. Ele também traz essa porta proprietária que pode ser utilizada para os acessórios, como o Active Cooler, que é o cooler aqui que fica na parte de trás do ROG Phone 5. Ele utiliza esses contatos para poder fazer a conexão, a alimentação de energia e também a comunicação com o smartphone. E falando de acessórios, são vários. Eu recebi, por exemplo, para testes aqui o Active Cooler, que é um cooler que você pluga na parte de trás do aparelho e ajuda a resfriar o ROG Phone 5. Então dessa forma você consegue ter uma excelente performance sem ter impacto no desempenho, você consegue manter o aparelho resfriado. O Active Cooler ainda traz dois botões físicos para você mapear e utilizar nos jogos de acordo com a sua preferência. Ele também traz um visual muito bonito com iluminação RGB
e esse cooler permite com que você deixe o ROG Phone 5 em pé na horizontal, inclusive tem duas posições, isso porque ele tem uma abinha na parte de trás que permite você abrir e fazer uma posição para ele ficar mais inclinado. E até a bandeja do chip é estilosa aqui no ROG Phone 5, ela tem essa pintura na cor vermelha, na cor azul, na versão na cor branca, que também é muito bonita, e ela traz dois slots, permitindo utilizar simultaneamente dois chips, mas o ROG Phone 5 não vem com entrada para expansão de memória. A tela do ROG Phone 5 é excelente. Temos aqui um display AMOLED com resolução Full HD+, 2448 por 1080 pixels, com uma proporção um pouco diferente de 20,4 por 9. E a taxa de atualização é de 144 Hz. Muito bom para quem gosta de jogos. Inclusive tem alguns games que conseguem usar toda essa taxa de atualização. Interessante é que na interface do ROG Phone 5 existe uma lista de jogos que fazem o uso da taxa de atualização de 120 Hz e até mesmo dos 144 Hz. E é uma tela realmente incrível, uma qualidade excelente, o brilho máximo dessa tela pode chegar a até 1200 nits e ela traz suporte ao HDR10 Plus. Talvez a única crítica seja em relação às bordas superior e inferior, que são um pouquinho grandes, mas pelo menos elas são simétricas e temos uma boa justificativa que nessa região está o áudio do ROG Phone 5 e que tem uma qualidade excelente. Olha só a qualidade desse áudio. É muito bom, galera. Além dele ser alto e seu áudio estéreo, nós temos aqui os graves bastante fortes, então o som ele é bem encorpado, algo que é muito incomum em smartphones. E aqui mostrando a tela de 6,78 polegadas rodando os vídeos, que vocês podem ver melhor os ângulos de visão, e o display também é incrível, com 144 Hz, 1 bilhão de cores e suporte ao HDR10 Plus. O aparelho já vem de fábrica com o Android 11, e ao contrário do que eu disse no unboxing, ele não utiliza a Zen UI, e sim a ROG UI, né, que é uma interface semelhante à Zen UI, mas que traz algumas diferenças, a começar pelo fato dela chamar muita atenção. Reparem aqui nos ícones da gaveta de aplicativos, no formato deles, eles são bem chamativos. O que é comum em smartphones gamers. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de interface, prefiro a Zen UI, que tem um visual mais discreto, mais sóbrio, mas em todo caso é possível você usar a interface da Zen UI aqui no ROG Phone 5. Se você não gostar dessa interface, você pode usar a mesma interface que está presente no Zenfone 8, por exemplo. Eu estou usando aqui o tema claro no aparelho, mas o padrão dele é o tema escuro. Então temos aqui toda a interface, como a gaveta de aplicativos, a barra de notificações, tudo aqui já no tema escuro. O que tem uma vantagem no ROG Phone 5, que traz uma tela AMOLED, isso faz com que ele consuma menos energia do que uma interface com o tema claro. Mas eu particularmente prefiro o tema claro mesmo. E apesar dessa personalização, dessa mudança na aparência da interface, a interface não é tão diferente assim do Android padrão. O que muda mesmo é a aparência e os recursos que existem exclusivamente aqui para o ROG Phone 5. Ele também traz suporte aos Dual Apps e por ser um smartphone gamer ele vem com a interface Armoury Crate, que dá acesso aos jogos. Por aqui você também pode personalizar a iluminação, pode ativar perfis personalizados de jogos. Então o ROG Phone 5 permite que você tenha o máximo de desempenho possível e dessa forma sacrificar a bateria, ou você pode fazer justamente o inverso, você pode deixar uma configuração onde a bateria vai durar mais e ele vai limitar o desempenho, justamente aumentando a autonomia. Então dá para você criar esses perfis e aqui na aba apresentando você tem acesso a jogos que utilizam a taxa de atualização de 144 Hz, 120 Hz, tem aqui jogos para você utilizar com o Gamepad, isso é interessante. Os acessórios do ROG Phone 5, eles trazem algumas pré-configurações para os jogos mais populares e você tem a lista desses jogos aqui na interface do Armoury Crate. Então por aqui você consegue saber quais jogos já trazem uma configuração pré-determinada para você utilizar com o jogo. Mas não se preocupe, se o jogo não suportar diretamente aqui as configurações, você pode mapear os botões também manualmente. E ele traz os recursos como os gatilhos virtuais que eu já falei para vocês, tem a opção de você plugar o cooler para poder ajudar no resfriamento e até mesmo um gamepad para você ter uma experiência melhor com os jogos. E falando em jogos, aqui temos a principal característica do ROG Phone 5. E para poder garantir esse desempenho incrível rodando os games, esse aparelho simplesmente traz um dos chipsets mais poderosos da atualidade, o Snapdragon 888. E o Snapdragon 888
também possui a GPU Adreno 660, existem versões com até 16 GB de RAM do aparelho e até 256 GB de armazenamento. A memória RAM no padrão LPDDR5 e o armazenamento no padrão UFS 3.1, os mais rápidos do mercado atualmente. E com a taxa de atualização de 144 Hz, pode esperar aqui uma excelente performance desse aparelho em jogos. Ele vai rodar os games com nível de detalhes no máximo, com excelente fluidez, com muita tranquilidade. E temos a bateria de 6.000 mAh, que é para poder garantir uma boa autonomia. Aliás, uma ótima autonomia aqui com o ROG Phone 5. Apesar de trazer esse hardware poderoso, a tela com taxa de atualização de 144 Hz, a bateria consegue uma excelente autonomia. E aqui está o pulo do gato, você consegue ter um ótimo desempenho, uma autonomia alta, não só rodando jogos, mas também os aplicativos. E daí vem a vocação do ROG Phone 5 não só para os games, mas também para outras tarefas do dia a dia. E não é porque esse é um smartphone gamer que ele não pode ter boas câmeras, e muito pelo contrário, o ROG Phone 5 tem câmeras excelentes. Isso sempre aconteceu com a linha ROG Phone, o ROG Phone 2 e o 3, por exemplo, trazem ótimas câmeras, e o mesmo se repete aqui com o ROG Phone 5. Ele conta com 3 sensores traseiros, a lente principal tem 64 megapixels com abertura de 1.8, acredito que seja até a mesma lente do Zenfone 8. Ele ainda traz uma lente ultra-wide de 13 megapixels com abertura de 2.4 e ângulo de visão de 125 graus e uma lente macro de 5 megapixels com abertura de 2.0. E a câmera frontal tem 24 megapixels, abertura de 2.5. Câmera frontal filma no máximo em Full HD a 60 quadros, enquanto que a câmera principal traseira filma em 4K a 60 quadros e a lente ultra-wide consegue filmar em até Full HD a 60 quadros por segundo. O aparelho também traz modo noturno para a câmera principal e para ultra-wide, ele só não está presente para a câmera frontal, algo muito estranho. Mas em fotos e vídeos o ROG Phone 5 manda muito bem, até mesmo em ambientes com pouca luz, o aparelho conseguiu entregar resultados muito bons. O interessante é que a câmera frontal ela tem um leve desfoque que eu acho bem interessante na hora de você fotografar, mesmo sem usar o modo retrato, ele consegue trazer um pequeno desfoque do plano de fundo, achei um recurso bem legal. O modo HDR também funciona muito bem para todas as lentes e ele pode ser utilizado inclusive no modo retrato. Eu estou mostrando exemplos de fotos e vídeos realizados com o ROG Phone 5, mas eu garanto para vocês que mesmo não sendo a principal vocação desse aparelho, ele mandou muito bem em fotos e vídeos. Eu acredito que isso deva ter ocorrido porque muitas das características de câmeras da família Zenfone foram trazidas também aqui para a família ROG Phone. Bom galera, eu acho que o ponto negativo do ROG Phone 5 seja somente o seu peso e o seu tamanho. É um smartphone muito grande, bastante espesso e muito pesado, e a gente consegue perceber isso na pegada. Mas no resto, é um smartphone que vai agradar não só o público gamer, mas também o usuário comum, quem não gosta muito de jogos, mas quer um smartphone com bateria grande, com excelente desempenho e bastante estiloso. Eu particularmente gosto muito aqui do visual da tampa traseira, do logotipo com iluminação RGB. É um smartphone que é muito bonito, tem um visual chamativo, mas sem ser exagerado, como acontece com alguns smartphones gamers. No caso do ROG Phone 5, ele consegue ter esse visual chamativo, principalmente com o logotipo aqui em iluminação RGB, mas ainda assim consegue trazer também um ar de discrição. O aparelho, além de contar com um design muito bonito, com um excelente desempenho, ótima tela, ainda conta com som estéreo com uma qualidade que está entre as melhores entre os smartphones que eu já testei. O aparelho ainda conta com reconhecimento facial bastante rápido, traz suporte ao Always On justamente por contar com um display AMOLED e também tem o sensor de tais na tela. Deixa eu mostrar aqui para vocês que é bastante rápido. Então temos aqui um smartphone bastante completo, você ainda pode contar com os acessórios como o controle, como o cooler, tem os gatilhos virtuais, então é um smartphone que manda muito bem em games, mas vai atender em todas as situações. Ele só ficou devendo mesmo proteção contra água e poeira, infelizmente não conta com esse recurso, e também fica a dúvida de quais versões virão aqui para o Brasil, se o ROG Phone 5 trará essa versão tão poderosa quanto a que está comigo, com 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, e também se terá a versão mais básica, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então, no geral, o ROG Phone 5 faz jus à fama da família ROG Phone, não só de oferecer aparelhos com ótima performance em jogos, mas que também atendem muito bem em todas as demais situações, com bateria grande, com ótimas câmeras, com uma tela bem legal. Só resta mesmo saber quando é que ele chega no Brasil e principalmente qual vai ser o seu preço. E fica a torcida para que ele chegue com um valor bastante competitivo. Bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Bem Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!